Eva, desde a queda, foi desfeita em Cristo Jesus. Por isso, em Romanos, capítulo 8, diz que, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar, Deus realizou, enviando o seu Filho, seu próprio Filho, a imagem do homem pecador, e puniu o pecado na carne. Ele nos libertou. Você hoje é livre. E essa sensação de aprisionamento, você não precisa sentir mais, porque por meio de Cristo Jesus nós fomos feitos livres. Eu queria te convidar a ficar de pé para que você ore junto comigo, para a gente orar e adorar a esse Deus. Como bem disse o pastor Charles agora, quando leu o Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor e todo o meu ser bendiga ao Senhor, porque é Ele que perdoa os seus pecados. É Ele que perdoa os nossos pecados. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor verdadeiramente nos libertou. E hoje nós estamos livres para poder levantar os nossos braços, abrir a nossa boca, poder encurvar a nossa face, abrir o nosso coração. Nada mais nos aprisiona. O pecado já não pesa mais sobre os nossos ombros, porque foi punido na cruz. O sangue de Jesus estabelece a paz. Senhor, inunda o nosso coração com essa verdade nessa manhã, e que todo o nosso ser bendiga ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor, e todo o nosso ser bendiga ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pelo novo e vivo caminho, declarar que toda a glória pertence a Ele.
glória. Nós vemos a tua vitória quando vemos a tua obra ao longo do tempo e na nossa vida. Deus da glória, vemos tua vitória, o viver naqueles salvos pela cruz. Rocha eterna, seja Santo, Senhor. Declaramos como tua igreja nessa manhã: Santo és. Ninguém se compara a ti, Senhor. Aleluia. Amor maior se revelou. Amor maior se revelou. Me achou e me encontrou.
perdão, justificado estou. Não sei como explicar seu grande amor. Só posso me entregar a Ti, Senhor. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Graça, vamos cantar. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Com teu sangue, com teu sangue me comprou, o pecado me libertou e hoje sou livre. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Oh, vem com teu sangue, com teu sangue me comprou, do pecado me libertou, do pecado me libertou e hoje sou livre. Graça maravilhosa, graça tão preciosa, graça vem sobre mim. Pedimos ao Senhor que a tua graça opere em nossos corações, aplicando a tua palavra de maneira poderosa em nós. Sim, Senhor, nos curando, nos libertando, nos transformando a imagem daquilo que devemos ser. Te agradecemos, te louvamos por esse momento, Senhor. Amém. Você pode sentar.
dia, irmãos. Graça e paz. Feliz Dia das Mães. Eu vou pedir que alguém acenda as luzes, por favor. Assim, a igreja que está em Atos, ela é uma igreja muito contextualizada com a cultura. A gente procura fazer isso. Mas eu ainda acredito que a gente idolatra bastante esse dia. Então vamos ver se um dia isso é possível mudar. É um dia que paralisa tudo. E eu acho que nós devemos ter isso na medida certa. Mas eu louvo a Deus pelo Dia das Mães. Eu dei um presente muito maneiro para minha esposa. A minha sogra não deu presente, não. Isso é uma brincadeira, né? Mas a minha esposa deu um presente maneiro. Assim, bem baratinho, mas maneiro, galera. Então, tá. Bem, se você tem um filho de 2 a 11 anos, pode liberar para que ele possa ir para a escolinha dele. Bem, Dia das Mães, eu sei que é Dia das Mães, mas eu não vou falar sobre mãe, tá bom? Eu tenho uma série que eu estou pregando, chamada Mandamentos Radicais, Discípulos Radicais. O Vlad falou semana passada sobre isso, e eu queria falar um pouco mais sobre esse tema hoje. É uma série que vai durar aí um pouquinho, coisa, não vai demorar muito, mais uns 2 ou 3 domingos. Mas nos remete justamente a nós termos Deus como a maior e como a coisa mais importante na nossa vida. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre mandamentos radicais e discípulos radicais em Jonas, capítulo 4. Então você pode abrir Jonas, se você lembra onde fica Jonas na sua Bíblia, mas se você não lembra, depois você procura em casa. Mas Jonas, nós vamos falar sobre uma história que nos remete a Êxodo capítulo 20, que quando Deus começa em Êxodo capítulo 20, falando sobre os 10 mandamentos, ele diz para o povo de Israel: olha, eu te tirei da escravidão, eu tirei da terra do Egito para que vocês me sirvam, portanto, vocês não podem ter outros deuses diante de mim. Eu sou o seu único Deus. Então, baseado nesse texto, é que nós vamos olhar a história de Jonas, porque tudo que as Escrituras nos dizem ou nos falam, ela tem a ver com o nosso dia a dia. Então, Jonas capítulo 4, de 1 a 11, eu quero convidar você a se pôr de pé para nós lermos as Escrituras Sagradas. Só lembrando, a irmã Eulina, a esposa do pastor Juan, ela teve uma cirurgia de tireoide no último dia 6, ela já passa bem, eu falei com o pastor Juan, e graças a Deus ela tem se recuperado bem. Jonas capítulo 4, de 1 a 11, eu vou ler os versos ímpares, e vocês, por favor, leiam os versos pares. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Verso 7.
Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Por favor, gente, no telão. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar ao Senhor. Pai, vela por tua palavra, que o nosso coração esteja pronto a recebê-la nesta manhã, para a glória do teu nome. Que ela nos modifique, nos transforme e nos ajude a entender a vida que nós estamos vivendo, para que nós possamos crescer mais em graça e em conhecimento para ti, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Você pode sentar. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa. Está muito pequenininho a letra que vocês não estão enxergando, é isso? Então eu tenho que aumentar a caixa da próxima vez. Tá bom? Porque às vezes eu acho que é preguiça, mas não é preguiça não, né? É o tamanho da letra, né? Preguiça de manhã é normal, né? A gente sabe disso. Vamos lá. Bem, Jonas foi pregar numa cidade, como diz o texto, que era uma cidade de 120 mil pessoas, e era a cidade mais importante do Império Assírio. Nínive era uma cidade do Império Assírio, ok? Ela era uma cidade por demais importante. Ele foi pregar uma série de sermões que foi imposta por Deus, e o nome da série de sermões que Jonas foi pregar em Nínive é Arrependei-vos. Esse era o nome da série dos sermões. Qual o resultado dessa série de sermões que Jonas pregou? O rei lidera entre todo o povo uma campanha de arrependimento. Olha só, ele prega, e o rei ouve a mensagem e diz: vocês precisam se ajoelhar diante do Deus de Jonas. O rei faz essa campanha de arrependimento, e aí Jonas, como todo pastor, fica feliz pelo resultado, ok? Não, obviamente não. Olha só, o cara prega, a sua mensagem chega ao coração das pessoas, todo mundo se arrepende, e Jonas simplesmente fica extremamente furioso. O capítulo 4 diz que ele fica extremamente irado. O que aconteceu com Jonas? Por que Jonas não se alegrou com a ação de Deus sobre Nínive? Por que ele não louvou a Deus pela salvação e pelo arrependimento do pessoal de Nínive? Ou talvez a outra pergunta que a gente possa fazer é: por que eu estou falando, ou por que nós estamos tratando Jonas, falando sobre Jonas, numa série sobre mandamentos radicais, isto é, sobre os 10 mandamentos? É porque não só Jonas, mas todos nós que estamos aqui, nós temos a tendência de nos tornar pequenos deuses, pequenos senhores. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Então, o que Deus quer fazer com Jonas? Deus quer, na sua infinita graça, não é somente salvar Nínive, mas Ele quer libertar Jonas do seu cativeiro, porque ele está prostrado a um falso Deus. Isto é, a gente precisa lembrar, e Jonas conhecia muito bem o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. Então Deus está dizendo, em Êxodo 20, e Jonas sabe disso: eu sou o único Deus que existe.
Todos os outros deuses são falsos deuses e são impostores. Meu jugo, eu como o teu Deus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qualquer outro jugo de um outro Deus é escravidão. Você vai perder toda a sua liberdade. Então, o primeiro mandamento diz que se você tiver outros deuses, você vai ser um escravo. Agora, vamos olhar para Jonas e nós vamos começar a perceber o quanto ele era escravo de um falso Deus. Porque a gente tem a ideia de que deuses, quando é falado nas Escrituras, não está ligado ao nosso dia a dia, ao nosso temperamento, à nossa forma de ser, nada disso está ligado. Mas nós vamos ver, dentro do próprio temperamento de Jonas, como Deus o mostra, o quanto ele está escravo e o quanto ele precisa ser liberto. Então, presta atenção na história de Jonas. Diz o texto que Jonas fica irritado e como é que ele responde essa irritação? Ele diz: Senhor, eu sabia que tu és um Deus. Hein? Vamos lá dar uma olhadinha no verso. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Essa é a ira de Jonas. Então ele diz: por favor, Senhor, me mata. Eu quero morrer, eu prefiro morrer do que ver o Senhor fazendo isso. Eu prefiro morrer do que ver essa galera sendo salva, se arrependendo. Agora, por que Jonas quer morrer? Porque todo mundo dobrou o joelho diante do Senhor. Olha só que loucura. Ele quer morrer por causa disso. Todo mundo quem? Os ninivitas. Agora, quem eram os ninivitas? Os ninivitas, eles eram inimigos de Israel. Eles eram assírios, inimigos número 1 de Israel. E aí, Jonas, como um bom israelita, amava ser israelita, e olhar ou vislumbrar a ideia de que Deus vai perdoar o seu inimigo número 1 é enlouquecedor para Jonas. Por quê? Porque para eles, para Jonas, era insuportável ver os assírios se arrependendo. Por que ele está reclamando, Jonas? Ele diz o texto: porque tu sabes, eu sabia que tu és um Deus que se arrepende do mal. Eu sabia que você tem um hábito muito chato de perdoar as pessoas. Eu sabia que você tem o costume de perdoar gente ruim, gente rebelde. E é por isso que eu estou irado. Porque eu sabia que tu ia fazer isso, e eu mesmo assim vim fazer e vim pregar. Por que Jonas está agindo assim? Porque Jonas, ao longo da sua caminhada, tornou-se uma pessoa preconceituosa. Por que ele era uma pessoa preconceituosa? Porque ele é um cara de Israel. A segurança de Israel se tornaria abalada quando ele tem por princípio que Deus vai perdoar os seus maiores inimigos. Ele queria, na verdade, que seus inimigos fossem aniquilados. Então, ser israelita, a sua identidade como pessoa, é que era o grande ídolo, ou o grande falso Deus da vida do Jonas. Ele queria morrer porque de agora em diante a segurança de Israel estava em xeque. Os assírios foram perdoados. Deus não acabou com 120 mil pessoas. Deus não destruiu um exército de Nínive. Deus não acabou com aquelas pessoas. E ele diz: pelo fato de você não ter acabado com essas pessoas, eu prefiro morrer. Agora percebam uma coisa: o que Jonas foi fazer em Nínive? Ele foi servir a Deus. Esse cara ia pegar um navio para outro lugar. Pegou um navio para onde?
Quem lembra da história? Para Tarsis. Esse cara, o seu rumo foi mudado. Ele foi para Nínive, para onde? Para servir a Deus. Para quê? Desculpe, para servir a Deus. Mas, na verdade, o seu maior interesse era Israel. A mensagem de arrependei-vos, para ele não rolava. Por quê? Porque esse cara, na verdade, queria ver os ninivitas mortos. Então, a gente pode servir a Deus com interesses políticos, é verdade. A gente pode servir a Deus com interesses do nosso próprio coração. Então, para Jonas, servir a Deus enquanto ele estivesse ok ou dentro dos seus objetivos, para Jonas isso era muito interessante. Cara, eu vou anunciar um Deus, um arrependimento a uma cidade que são meus inimigos e eu quero estar bem perto para ver esses caras morrerem. Então a gente tem a ideia, olha o que a Bíblia diz, que isso não é só com Jonas que acontece. Isso acontece conosco. Nós muitas vezes servimos a Deus por causa dos objetivos que nós temos. Por causa daquilo que nós acreditamos. Então, ele continuava sendo um bom irmão em Cristo. Jonas estava obedecendo ao chamado de Deus. Percebam isso. Imagine você obedecer o chamado de Deus por causa dos seus próprios objetivos. Por causa dos meus próprios objetivos. Mas olha que coisa interessante. Deus chama Jonas justamente para algo que ia diametralmente contra os seus ideais. Deus chama Jonas para fazer algo que ele nem imaginava o que iria acontecer. Ele suspeitava, mas só quando ele percebe o que Deus vai fazer, é que ele solta tudo que estava dentro dele. Só quando ele percebe que Deus vai perdoar essa galera, é que ele vomita, bota para fora tudo que estava dentro do coração dele. E aí ele diz: Deus, como é que você pode fazer isso? Então, o incrível da história de Jonas, mais uma vez, é que eu e você somos assim. Dizemos que nós acreditamos nele, dizemos que nós o amamos, que nós o servimos, mas a gente tem uma condição: Deus. A gente sempre põe isso. Preste atenção no nosso coração, preste atenção no seu coração, ouça o teu coração. Nós sempre dizemos: Deus, eu quero te servir, eu quero te amar, mas tem uma condiçãozinha, Deus. Eu preciso que as coisas deem certo na minha vida. Nós temos condições, porque nós servimos a Deus dependendo dos ideais nossos, para que aquilo que a gente vai fazer para Deus, também esteja de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, nós somos assim também. Nós somos pessoas, eu como pastor me vejo nisso também, de que eu quero ser pastor, mas eu quero que tudo dê certo. E olha o que Deus está fazendo com Jonas. Nós temos essa tendência, nós não negociamos, nós dizemos: Deus, eu vou te obedecer. Qual é a maior reclamação dos missionários? Muitos deles é que eles vão para o campo e quando chega lá, eles não conseguem ser felizes. Obviamente que a igreja erra muito nisso, não manda dinheiro, não manda sustento, tem um monte de coisa. Quantos de nós aqui, nós vamos fazer algo para o reino, para a cidade, e se isso não estiver confortável para nós, se isso não trouxer benefício para nós dizemos: não, isso não rola. Então, nós dizemos: se o Senhor não me manter confortável ou feliz dentro desse chamado, eu não vou fazer, eu não vou viver isso.
Então, eu tenho que ser feliz. E se eu não for feliz, se as coisas não acontecerem do jeito que eu preciso que aconteçam na minha vida, então eu não vou fazer isso que o Senhor, eu não vou entrar nesse chamado que o Senhor tem. A questão é que nós normalmente escondemos isso. Ninguém aqui diz isso para Deus. Por exemplo, imagine que eu chamo, vou falar de mim mesmo, Deus me chamou para algo, e aí eu estou aqui, a gente está numa pedreira na igreja, e a gente tem que resolver muita coisa, aí eu chego para Deus e digo assim, cara, pô, tu me chama para ser pastor e eu estou pagando esse preço que eu estou pagando? É isso, Deus? É isso que é? Eu entendi que o meu chamado para ti tinha a ver com segurança, tinha a ver com estar bem sucedido, tinha a ver com uma vida estável. O problema é que eu escondo isso. O problema é que nós escondemos isso. Eu nunca vi um membro aqui dessa igreja chegar para mim e dizer assim, pastor, olha só, eu vou seguir o chamado de Deus, mas só se ele fizer isso para mim. Ninguém nunca falou isso para mim, mas a gente vê na vida. Quando alguém está servindo a Deus e alguma coisa dá errada, a primeira coisa que ela vai fazer é, eu estou irado. Eu estou irado com isso. Então, existem algumas coisas que nós temos como inegociáveis na nossa vida. Eu e vocês, dinheiro, segurança financeira, saúde, aprovação, lá um monte de coisas. Então, quando você diz, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo bem prático, quando você é como o Jonas e diz assim, que vida é essa que eu estou vivendo? Quando você é capaz de dizer assim, que vazio é esse que eu estou sentindo? E essas expressões que você está usando está carregada de raiva, de ressentimento e de ódio, é porque você está escravizado como Jonas está. Uma coisa é você chegar aqui, pastor, eu estou sentindo um vazio no meu coração, e eu preciso, algo novo precisa acontecer, eu preciso rever a minha fé, é uma coisa. Mas quando você diz assim, cara, tem alguma coisa muito errada na minha vida que eu não sei o que é, e a tua expressão é uma expressão de raiva e de ressentimento, você está como Jonas. Há um Deus falso controlando você. Agora, a pergunta é, de onde vêm os nossos deuses falsos? Que a gente vai fazer. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer nessa manhã. A gente precisa entender uma coisa. O apóstolo Paulo diz em Romanos que uma tendência nossa, do meu e do teu coração, é trocar a glória do Criador pelo quê? Romanos 1, gente, vamos lá. Trocar a glória do Criador pela criação. Isso é comum a mim e a você. Todo ser humano tem a tendência de trocar a glória do Criador por algo criado. O coração humano sempre fará essa troca, sempre terá a tendência dessa troca. Então, se eu estiver seguro, se eu estiver me sentindo bem, se eu tiver uma vida que vale a pena, ok, mas se eu não tiver essas coisas, eu não me sinto na condição de continuar vivendo. Lembra do exemplo do Vladimir? Que é muito interessante. Eu prefiro morrer do que pagar o preço todo na cadeia. Ele, na verdade, ele está escravizado de todas as horas, de todos os tipos, de todas as formas. Eu prefiro morrer do que eu ter que pagar por aquilo que eu fiz. Viver a vida inteira numa cadeia, como se estar escravo, como se ser escravo é simplesmente estar numa cadeia. Nós podemos ser escravos estando aqui, livres, em certos aspectos. Nós podemos estar escravizados. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, um outro exemplo para que você entenda,
Se você é uma pessoa que sempre precisa ouvir do seu marido ou da sua esposa, eu te amo, então é porque você carece o tempo todo de ter alguém afirmando alguma coisa para você. Isso se chama aprovação. Isso é um Deus falso. Eu não estou dizendo que o marido não pode dizer eu te amo para você, tá ok? Nem a esposa deve deixar de dizer. Mas se você carece disso ininterruptamente, ou você carece de alguém sempre dizendo para você que você é uma pessoa importante, então porque você tem um Deus falso como Jonas. Vamos continuar. Então, você quer ver uma coisa muito, muito interessante na vida cristã? Quando normalmente, como uma pessoa entrega a vida a Jesus, a Bíblia vai ensinar que ela tem que tomar algumas decisões importantes na sua vida. Então, aqui na Igreja Cristã Atos, quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela vai para a classe de integração. E na classe de integração, a gente fala algumas coisas sobre o Evangelho, como só Jesus salva, é tudo pela graça, tal. Mas nós também temos um assunto que é muito importante, que nós dizemos que quando uma pessoa se torna cristã, ela precisa ajudar aos outros, ao próximo, e dar o dízimo. As reações são extremamente diversificadas. Quando eu falo como pastor que tem que dar o dízimo, porque é um mandamento bíblico, algumas pessoas falam assim, ou ajudar o próximo, cara, que fantástico isso. Elas podem até perguntar, por que eu tenho que dar o dízimo? Por que a Bíblia diz isso? E aí eu explico isso e algumas pessoas, ok, beleza, é essa vida que eu quero viver. Entretanto, tem outras pessoas que ficam pálidas. O quê? Eu tenho que dar o dízimo? Eu tenho que ajudar o meu próximo? Umas dizem que isso é bom, e outros, você olha o semblante sem graça da pessoa. Uma outra coisa, um outro exemplo, que o próprio Jesus diz, se você me negar diante dos homens, o que Jesus diz? Eu negarei diante do... Então a gente fala para os nossos novos convertidos que ele precisa abrir a sua boca, que ele precisa se identificar como cristãos para os seus amigos, e que ele precisa falar do amor de Cristo para eles. Então algumas pessoas, quando a gente acaba de falar isso, dizem assim, pastor, hoje mesmo quero fazer isso. Eu quero começar a falar de Jesus para outras pessoas. Como é que eu posso fazer? Se só tem algum livro que possa me ajudar mais a eu falar de Jesus, eu falo assim, eu posso te dar enormes, centenas de livros, mas o que é mais importante, conte o que Jesus Cristo fez na tua vida. Algumas pessoas simplesmente fazem, ótimo, eu vou fazer isso. Mas logo, logo, uma outra pessoa diz, quando você olha para ela, que ela tem que abrir a boca, que ela tem que compartilhar com seus amigos, dizer aos seus amigos que ele se tornou um cristão, e falar o que Jesus Cristo fez em sua vida, você vê o quanto elas ficam também pálidas, estarrecidas. Eu vou ter que fazer isso? Se eu sou um cristão, eu tenho que abrir a minha boca para falar de Jesus aos meus amigos? Eu tenho que me identificar aos meus amigos na minha faculdade, no meu colégio, na minha vizinhança, que eu me tornei um cristão? Algumas pessoas param e ficam olhando assim. Por que eu dei esses dois exemplos para vocês? Para mostrar que os nossos deuses são diferentes. Cada um aqui tem um tipo de Deus. Nossos deuses não são deuses de massa, os deuses do coração humano, os deuses falsos. Cada um de nós temos um tipo de Deus. As coisas que nos controlam são diferentes. As coisas que nos dominam são diferentes.
E a Bíblia diz que aquilo que nos controla é o nosso dono, é o nosso Senhor. Eu não estou falando do Senhor, nosso Deus. Então, por exemplo, quem sempre precisa ouvir da outra pessoa que você é especial, que você é amada, que você é uma pessoa legal, você é controlada por um Deus falso que é a aprovação. Você precisa estar sempre sendo aprovado. Isso é ponto. Tim Keller fala sobre isso, Kevin de Jong fala isso, Steve Steen, Lutero lá atrás, no século XV, já falava isso, que porque, se você é uma pessoa que está sempre precisando que alguém diga para você que você é uma pessoa boa e importante, existe um Deus falso alojado no teu coração, que se chama o Deus da aprovação. Isso significa o quê? Que você está na mão dessa pessoa. Você vai fazer de tudo para que ela para que ela possa dizer: você é uma pessoa legal, eu te amo. Porque você está na mão dela. É um Deus que a Bíblia diz que nós temos no nosso coração. Então, uma das coisas que Jonas nos ensina e que a Bíblia nos ensina é um engano mortal para os dias de hoje, é nós acreditarmos que nós controlamos a nossa vida. Isso é impossível, você não controla a sua vida, nem eu, gente. A Bíblia diz que nós somos controlados por um poder, seja pelo poder de um Deus falso, ou seja pelo poder de um Deus verdadeiro. Por isso que Deus em Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante, porque eu sou o teu único, porque ele está dizendo: olha, vocês não têm controle sobre a vida de vocês. Talvez você possa dizer: pastor, eu que controlo minha vida. Engano seu. A Bíblia diz: ou que você é controlado por um Deus. Se ele for o falso, você vai ser controlado por esse poder do Deus falso. Se ele é o Deus verdadeiro, você vai ser controlado pelo poder do Deus verdadeiro. Então, o que nos controla é aquilo que é nosso Senhor. Nós não somos controlados, nós não nos controlamos, nós somos controlados pelo Senhor da nossa vida. Então, você precisa ver o que controla a tua vida. Por isso que o tema daqui é mandamentos radicais, discípulos radicais. Você sabe o que te controla? Você conhece as coisas que são o seu Senhor? Eu quero te dizer que a maioria de vocês, a maioria de nós, não sabemos, a maioria de nós não reconhece, não identifica pelo que é controlado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jonas também não via pelo que ele era controlado. Então a Bíblia diz que é difícil ao coração humano reconhecer aquilo que o controla. É muito difícil. Jonas não via. Mas o que acontece? Jonas, pelo fato de não enxergar o seu Deus falso, Deus de cima olha, ou de cima que eu falo em aspa, Deus vê o Deus falso que Jonas está seguindo, então ele vem ao encontro de Jonas para libertar a Jonas. Olha o que Deus faz. Então, quando é que Deus começa a ajudar a Jonas? Do verso 4 ao verso 9. Qual é a primeira pergunta que Deus faz a Jonas? Você, Jonas, tem alguma razão para essa fúria? Por que Deus está fazendo isso com Jonas? Porque Deus quer revelar a Jonas o que controla ele.
Deus quer mostrar a ele o que está escravizando a ele. Deus é tão amoroso conosco, Deus é tão amoroso comigo, Deus é tão amoroso com você, que Ele do céu vê nossos deuses falsos, da eternidade vê os nossos deuses falsos, e vem ao nosso encontro para nos libertar, porque a gente não consegue ver. Então Deus está dizendo, está perguntando a Jonas, Jonas, por que você faz isso? Por que você está com tanta fúria? A Bíblia diz que Deus vem, porque até a gente enxergar o Deus que nós servimos, até nós percebermos o que nos controla, se Deus não intervir antes, nós vamos estar completamente enfraquecidos, como estava acontecendo já com Jonas. Gente, se Deus não vir do céu para revelar para nós os nossos deuses falsos, a Bíblia diz que nós vamos numa decadência espiritual sem precedentes. Então, a Bíblia deixa claro, e isso não só no contexto do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, que qualquer coisa que você acrescente a Jesus é um Deus falso. Qualquer coisa que você acrescente a Jesus para viver, para você caminhar na vida, é um Deus falso. Então, quando Deus olha para a gente, quando olha para Jonas, Ele vem para intervir, porque Ele percebeu para Jonas o seguinte, Jonas dizendo, eu não posso viver desse jeito. Quando Ele vê para nós também, dizendo que nós não podemos viver sem certas coisas na nossa vida, que não seja Jesus Cristo, Ele percebe o quanto nós estamos ficando fracos e vem intervir na nossa vida, para que a nossa vida seja liberta. Então, talvez haja muita gente no nosso meio enfraquecido, justamente porque não conseguiu ver ainda os deuses falsos do nosso coração. Tim Keller fala muito sobre isso. Compre um livro, Deuses Falsos, do Tim Keller, que você vai ver isso. Então, Deus vem ao nosso encontro para quê? Por que Deus vai ao encontro de Jonas? Porque Deus vem para remover esse Deus falso. E é assim que Ele faz conosco. Presta atenção. Por que Deus vem para remover esse Deus falso do coração de Jonas? Porque a única maneira de eu e você ser livre de verdade, estar liberto, é quando esses deuses falsos do nosso coração caem por terra. São destronados do nosso coração. Agora, como a gente pode ser livre disso? Por exemplo, quantos aqui têm medo de perder alguma coisa? A Bíblia diz que quando você é controlado pelo medo da perda de alguma coisa, seja de amor, seja perda de certeza, perda de segurança, existe um medo que te controla na perda de qualquer coisa na sua vida, é porque você está sendo controlado por deuses falsos. Então, Deus vem até nós para nos libertar. Como que Ele vai nos libertar quando a gente está cerceado pelo medo de perder alguma coisa? A Bíblia diz que, assim como Ele veio a Jonas, Deus vem até nós para nos ensinar, para que a gente possa resistir a qualquer tipo de mudança e qualquer situação oposta na nossa vida. Isto é, Deus vem, como foi a Jonas, fazendo o quê? Levar o nosso coração à mais sublime devoção a Ele. Quando Deus vem intervir na vida de Jonas, Ele vem pegar Jonas para que o Deus, Ele, Yahvé, seja a mais sublime devoção de Jonas. Quando Ele vem a nós, Ele vem intervir na sua vida, como que Ele vai tirar teus medos?
Como é que ele vai libertar você de estar paralisado por imaginar que pode perder alguma coisa? Imagine um emprego. Você pode estar desesperado em perder a sua condição financeira. Quando Deus percebe que você está paralisado pelo pensar que pode perder qualquer coisa nessa vida que não seja Jesus, Ele vem para tocar em você, para que a tua devoção sublime maior volte a ser Jesus. Porque quando a sua devoção maior voltar a ser Jesus, esses medos que te aterrorizam e te travam, caem por terra e perdem a força na sua vida. Então, Deus vem o quê? Deus vem até nós empenhado a nos libertar. Para quê? Para que a gente possa ser liberto. Olha o que o verso diz 4 de novo, 4 diz, eu quero repetir. O Senhor te respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? O que Deus está fazendo com isso? Deus está pegando o olhar de Jonas e redirecionando ele. Fazendo o quê? Por que você está irritado, Jonas? O que está fazendo você ficar irritado? Por que você é tão irritado com a tua família? Por que você é tão irritado com o teu marido? Por que você é tão irritado com a tua esposa? Como é que Deus se aproxima de Jonas? Jonas não consegue ver isso. Jonas não consegue ver que tem algo errado com ele. A gente também não consegue. Você consegue hoje literalmente o que há de errado com você? Mas olha como é que Deus se aproxima de Jonas. É pela primeira vez, nesse contexto, que Deus se aproxima de Jonas. E a forma como Deus se aproxima de Jonas é de uma forma extremamente cuidadosa, suave. Mas é uma primeira vez, no sentido pleno, que Deus está colocando o dedo na ferida lá de Jonas. Por exemplo, Deus pode estar fazendo isso com você hoje, agora, nesta manhã. Colocar o dedo na tua ferida. Mas como que Ele está fazendo isso? Preste atenção no que Deus faz com ele. A primeira coisa que Deus faz para Jonas, para que Jonas perceba que ele tem um Deus falso, está no verso 6. Preste atenção. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre... O que Jonas diz? Quando estava no calor do deserto, para lá de Bagdá, 60, sei lá quantos graus acima, a Bíblia diz que é um calor escaldante. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do... Como é que Jonas respondeu? O que deu? Grande o quê? O que Jonas disse? Deus é bom. Ok? Deus é bom. Quantos aqui nos dizem isso? Entrei para o emprego. Deus é? Deus só está mostrando o Deus dele. Pega aí. Nem tudo que Deus te dá na primeira hora é simplesmente para que você diga que Ele é bom. Ele está querendo te mostrar o teu Deus falso do teu coração. Por que Deus está querendo mostrar o Deus falso do coração dele? Porque no verso seguinte, olha o que Deus faz. Um dia depois, não foi um mês depois, um ano depois, um dia, uma noite, uma madrugada, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, olha como é que Deus vai piorando as coisas. Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase, com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor
morrer do que viver. Percebe como que Deus está tirando um Deus falso do coração de Jonas? Porque Deus era só bom para ele, porque ele mandou uma videira sobre a cabeça dele. Num primeiro momento, no verso 6, Jonas se apega à bondade de Deus. Deus é bom. Mas rapidamente, no dia seguinte, Deus tira todo o conforto dele. E aí agora Deus já não é bom, eu prefiro morrer. É assim que Deus faz conosco, gente. Muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Para mostrar quais são os nossos deuses falsos. Estava mostrando isso para Jonas. Muitas vezes Deus tira as coisas das nossas vidas que mais amamos. E é uma verdade, meus irmãos. Justamente para revelar a nós que nós temos deuses falsos. Por que Deus muitas vezes tira as coisas das quais nós mais amamos? Porque Ele gosta de nos ver sofrer? Não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Deus odeia ver seu povo sofrer. Deus odeia. Mas a Bíblia diz que Deus tira muitas vezes as coisas das quais nós amamos, porque nós construímos a nossa vida em torno dessas coisas. Era isso que fazia você feliz, e era isso que fazia Jonas feliz. Então, Deus, quando percebe isso na vida de Jonas, e percebe isso na minha e na tua vida, Ele está dizendo assim, eu tenho que intervir na tua vida, porque senão você nunca vai ser livre. Você nunca vai ser liberto. A sua vida vai ser sempre construída em incertezas. Se você tiver um emprego, você vai estar bem. Se você não tiver um emprego, você não vai estar bem. Se teu marido disser eu te amo, então o teu casamento vai estar bom. Se ele não disser, teu casamento vai estar ruim. Se teu filho não te dizer, mãe, eu te amo, que é o dia das mães, você vai estar mal hoje. Mas se ele te disser, eu te adoro, então você vai ser a mãe mais feliz do mundo hoje. Deus, então, vem para intervir na nossa vida, para dizer que esse mundo de incertezas não é o que Ele promete para nós. Ele vem para tirar os nossos deuses falsos. Ele vem para tocar no nosso coração. Ele vem para que você seja livre. E Ele vem para que você não seja uma pessoa de tanta incerteza. A tua vida é tão marcada por incertezas que o seu sono já foi embora. Que a sua adrenalina sobe a cada vez mais. O maior exemplo disso, se a gente puder pensar sobre isso na Bíblia, é sobre a história de Abraão. Imagina ter um filho quando você já é velho. Imagina o amor que a gente cria por um filho quando a gente já é bem velho. Abraão tem um filho na sua velhice. E o nome desse filho é Isaac. Você já sabe, muitos de vocês já sabem sobre isso. E a Bíblia diz que Abraão amava extremamente Isaac, por isso que esse teste é feito. Então, se Isaac estava feliz, Abraão estava feliz. Se Isaac estava triste, Abraão estava triste. E Deus tinha que fazer algo sobre isso. Eu não posso ver Cláudio, se fulano está triste, ele está triste simplesmente. Ele não pode viver escravizado às circunstâncias que a vida está impondo a ele. Eu preciso libertá-lo. E é assim que ele foi fazer com Abraão. Eu vou libertar Abraão disso. Então ele chega para Abraão e diz assim, eu quero que você suba no monte e mate seu filho. Eu quero que seu filho seja um sacrifício para mim. Eu quero que ele seja tudo, ele seja completamente meu. Eu quero que você leve ele ao monte. Agora imagine como que Abraão ficou agoniado quando percebe que seu único filho da velhice, ele tem que levar ao monte para matá-lo, para sacrificá-lo a Deus. Mas olha o que Hebreus diz sobre Abraão. Hebreus diz que Abraão se levanta pela manhã e diz que Deus é poderoso para ressuscitar dos mortos o filho dele. Então ele diz, eu vou matar meu filho, porque eu sei que Deus é suficientemente poderoso para levantá-lo dos mortos. Então, nessa perspectiva intuitiva, que Abraão leva Isaac ao monte. Mas essa intuição é errada. Não é nada disso. Ele está errado. Ele não entende o que Deus está fazendo. E uma das coisas mais interessantes na nossa vida
É que quando Deus está agindo, a gente comete a tolice de tentar descobrir o que Deus está fazendo. E normalmente quando nós tentamos descobrir o que Deus está fazendo em nós, não dá certo. Porque o agir de Deus é completamente incompreensível ao meu e ao teu coração. Eu sei que Ele está intervindo na minha e na tua vida para nos moldar e tirar os deuses falsos do nosso coração. Então, Abraão acorda com uma intuição errada, e é por causa dessa intuição que ele vai ao monte. Mas há uma coisa que acontece no monte que é extremamente surpreendente. Deus estava levando Abraão ao monte, não era para matar seu filho, é para que a dedicação dele fosse realmente plena a ele. Que o amor mais puro de Abraão não fosse sobre o seu filho Isaque, mas fosse sobre o Deus Yahvé, o Deus de toda a terra. Era para isso que Deus estava levando Abraão para o monte. Então, quando Abraão pega a faca para matar Isaque, Deus diz: não, cara, não mata ele não, porque agora eu sei que você me ama. Por que eu sei que você me ama? Porque você não poupou o seu próprio filho, seu único filho. Então eu sei que você me ama. Então, gente, nesta manhã, de Dia das Mães, dia de muitos ídolos, Deus está dizendo para você que você precisa subir ao monte também. Deus está dizendo para mim, para nós, que nós precisamos ir ao monte. Nós precisamos sacrificar os nossos Isaques. E agora uma coisa incrível que você precisa entender, que Isaques não são coisas ruins, são coisas boas. Por acaso as suas amizades são coisas ruins? Seu esposo é uma coisa ruim? Sua esposa é uma coisa ruim? O dinheiro que Deus está te dando é uma coisa ruim? Seus filhos são uma coisa ruim, seu casamento é ruim, mas Deus está te chamando nesta manhã para que você possa levá-lo ao monte e sacrificá-los. Sacrifique-os. Sacrifique a sua mãe hoje, se ela ainda está viva. Eu não estou dizendo que você não deve almoçar com ela se ela ainda está presente. Porque o que Deus quer fazer com você é algo diferente. Sacrificar seus Isaques não é sacrificar coisas que são ruins, inerentemente ruins ao teu coração. Porque não há nada de errado em amizade, em dinheiro, não há nada de errado em ter um bom emprego, não há nada de errado. Mas Deus está dizendo para você, esses são os seus Isaques, vai ao monte, sobe ao monte agora. Sacrifique os seus Isaques a mim nesta manhã. Leve-os ao monte. Talvez você possa dizer para Deus, como fez Abraão quando está subindo ao monte: Deus, você vai ressuscitá-lo? Se eu matá-lo, se eu sacrificá-lo? Você vai tirar esses meus Isaques de uma vez por todas, ou você vai ressuscitar e trazê-los de volta para a minha vida? E eu quero te dizer, isso é com Deus. Mas uma das coisas que a Bíblia fala, que quando você sobe ao monte para sacrificar, esse próprio ato de sacrificar liberta você e transforma você para a glória de Deus. Deus é o seu maior bem. Deus é aquilo que purifica você. E a Bíblia diz que quando você toma a atitude de subir ao monte para sacrificar seus Isaques, o ato de oferecer, de você oferecer os seus Isaques, te purifica e te liberta. Eu não sei se você lembra de Maria, quando ela foi chamada pelo Espírito Santo para ser a mãe de Jesus, isto é, uma mãe solteira, naquele contexto que poderia ser morta. A resposta dela ao anjo, para ser mãe de Jesus, ela diz: seja feita a tua vontade, que não seja assim como queira a tua serva, mas assim o que tu quiseres. Então, como a gente pode abandonar os deuses? Como Jonas fez isso? Eu não sei. Sabe por quê? A Bíblia não diz.
Jonas acaba aí no capítulo 4. O livro termina. O que aconteceu? Alguém sabe? Claro que a gente sabe o que aconteceu. Quem é que está contando a história de Jonas? Hein? O próprio Jonas. Então a gente sabe que ele ficou liberto dos deuses dele. Porque é ele mesmo que está contando a sua história. Não foi um outro narrador. Foi aquele que mesmo teve o seu Deus falso desbaratado, é o mesmo que está contando a sua história. E Jonas, quando começa a contar a sua história, mostra o quanto ele está livre para contar a sua história. O quanto ele foi liberto de um Deus falso. O quanto ele foi liberto de uma ira desmedida. O quanto ele foi liberto do seu preconceito. O quanto ele foi liberto do seu racismo. Ele foi purificado, porque é ele que está contando as histórias. Os deuses da vida de Jonas caíram. Os deuses da vida de Jonas foi por terra. Foi um processo? Sim, foi. Porque desde o capítulo 1 a gente vê a narrativa. Jonas narrando a sua própria história como um processo. A Bíblia diz que a história de Jonas é um processo. E é assim que Deus faz os deuses falsos caírem sobre as nossas vidas. Não é algo instantâneo, é um processo que Deus vai fazendo na nossa vida. Primeiro começa com o seu chamado, depois começa com a mudança de direção, depois ele é engolido pelo peixe, depois durante 3 dias ele ora no ventre do peixe, depois ele é cuspido em Nínive, e aí Jonas, no capítulo 2, aprende o que é a graça. No capítulo 2, Jonas aprende o quanto o evangelho era inacreditável. E no capítulo 2, Jonas diz como o evangelho é completamente e absolutamente livre. Não importa se você é uma pessoa respeitável ou não, não importa se você é um criminoso ou não, não importa se você é uma prostituta ou não, não importa se você é um traficante ou não, não importa se você é um mendigo ou não, todo mundo está no mesmo lugar, porque Jonas sabe que ninguém é bom, nenhum sequer, como diz o apóstolo Paulo, e que qualquer um pode ser humildemente salvo pela graça e pelo evangelho que há em Cristo Jesus. É isso que Jonas percebe. Então, no capítulo 2, Jonas diz: a salvação pertence ao Senhor. Quantos podem dizer isso comigo? A salvação pertence ao Senhor. Não tem a ver com a gente, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Jonas foi curado do seu preconceito por causa do evangelho, e por isso que ele foi para Nínive. Mas perceba uma coisa, quando ele vê Nínive sendo poupada, mesmo no capítulo 2, dizendo que a salvação é pela graça, a salvação pertence ao Senhor, ele retrocedeu. É assim que nós fazemos. A gente pode um dia na nossa vida dizer, só Jesus Cristo salva. Mas 2 capítulos depois da nossa vida, a gente pode retroceder. Percebe o que acontece? Deixa eu explicar isso para eu terminar, meu horário já se foi. Então eu preciso que você entenda isso na tua vida para que você saia daqui liberto nesta manhã. Quando você se torna um cristão, normalmente você diz assim, agora nenhum desses pecados que eu tinha vai interferir mais na minha relação com Deus. A gente diz isso. A gente tem aquele que a gente chama daquele amor vigoroso. A gente vai viver uma nova vida. Mas depois que a gente se torna um cristão, eu quero te dizer para você, muitos desses pecados vão voltar. Jonas, capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor. Mas no capítulo 4, ele estava furioso. Os pecados deles voltaram. Eu quero te dizer que quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, não significa que os seus pecados não vão voltar. Muitos desses pecados vão voltar. Tem coisas, por exemplo, que você se arrependeu há 10 anos e você está vendo voltar hoje para a tua vida. Tem alguns pecados que você tratou dele há 5 anos atrás
E hoje você está vendo ele tentar renascer em você de novo. O que está acontecendo? Talvez você esteja dizendo, meu Deus, eu já lidei com isso há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos da minha vida. Por que isso está voltando? E você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor, e você já disse que só a Ele pertence a salvação. Por que esses pecados estão voltando então? Eu quero te dizer que você precisa voltar a pregar o Evangelho a você mesmo de novo, continuamente. Continuamente. Você precisa voltar a dizer, a única coisa que eu mais preciso, a única coisa que eu não posso perder, é que eu sou aceito pela graça de Jesus Cristo. Ele é o meu único Salvador. Jonas precisou entender isso. E é isso que você tem que fazer na sua vida, e fazer continuamente, porque o fato de se tornar cristão e dizer que a salvação pertence ao Senhor, não significa que alguns pecados na sua vida não tentarão retornar ao teu coração. É um processo difícil, é um processo longo, é um processo doloroso, mas a única maneira de você ser livre é continuar pregando ao teu próprio coração que a salvação pertence ao Senhor. Vamos orar a Deus? Ele é o teu Deus. Ele veio hoje, nesta manhã, mostrar os teus deuses falsos, pedir que você sacrifique teus Isaques. Você quer fazer isso hoje, nesta manhã? Quais são seus deuses falsos? Você consegue vê-los? Então tá bom, quais são seus Isaques? Quais são as coisas que mais você gosta na vida? Que mais ama? Deus está te dizendo para nesta manhã você dizer, para você subir ao monte hoje. Vá lá e sacrifica o seu filho. A Bíblia diz que se você faz isso, Deus diz que se você faz isso, o seu ato em si te liberta. A sua ação em si transforma você. Quer fazer isso nessa manhã? Entregar tudo na sua vida nas mãos do Senhor? Vamos dizer à sua família, que tal fazê-la? Senhor, eu quero entregar toda a minha casa ao Senhor. Eu quero subir ao monte e sacrificá-la. E eu quero que meu amor maior volte a ser o amor pela beleza de Deus. Jonas termina um livro e a gente não sabe o final, mas a gente sabe como terminou. Por quê? Porque ele mesmo conta a história. Eu fui liberto. Ninguém conta a história tão ruim do seu próprio ser, a não ser que tenha sido liberto pelo Deus de Israel. Só alguém que pode escrever uma história tão dramática como essa, da forma que foi escrita, revela um sinal, como disse Jonas Madureira, que ele recebeu de Deus uma inteligência humilhada. Ele foi humilhado por Deus e os deuses falsos da vida dele caíram. Quer entregar a sua vida completamente ao Senhor hoje? O que é mais importante na tua vida? Que você tem medo à beça de perder? Seu filho, sua esposa, seu emprego, a conta bancária, o seu namorado, a sua namorada. Deus está dizendo, essas coisas são maravilhosas em si. Mas Deus está falando, suba ao monte e sacrifique-a para mim. Entregue-a para mim. Eu quero que você sacrifique. Porque nesse momento eu vou redirecionar o seu amor por mim. E quando eu redirecionar esse amor por mim, o seu medo de perder essas coisas nas quais são seus Isaques, esses medos vão cair por terra. Você será livre.
porque você vai poder dizer: a única coisa que eu mais preciso, a única coisa que eu não posso perder, é que eu sou aceito pela graça de Jesus Cristo, é que Ele é o meu Salvador e que Ele é o meu amor maior. Vamos orar ao Senhor? Suba ao monte nesta hora. Eu não sei como você pode fazer isso, mas é entregando completamente a sua vida a Deus nesta hora. Vamos orar. Pai, obrigado por seus mandamentos. Eu oro para que as pessoas que estão vivendo aqui nesta manhã sem nenhuma alegria, sem nenhuma vitalidade, é porque estão adorando algo mais do que Jesus. Todas as vezes que a nossa vida se torna sem alegria e sem vitalidade, é porque existe um Deus falso nos controlando. Então eu peço que o Senhor nos livre nesta manhã. Nós só estamos sem alegria ou sem poder espiritual porque esses deuses falsos estão minando o poder espiritual de suas vidas. Estão tirando a vitalidade e a alegria que podem ter em Cristo Jesus. A alegria que nós podemos ter. Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a detectar esses deuses falsos em nosso coração. Detectar as coisas que estão vindo antes de Ti em nossa vida. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a subir ao monte nesta manhã. Que o Senhor nos levante agora e a gente possa ir ao monte. Talvez haja pessoas aqui que estão identificando seus deuses falsos pela primeira vez na vida. Pela primeira vez. Que eles possam reconhecer agora, nesta manhã, como Jonas reconheceu, que a salvação só vem do Senhor. Eu te peço isso nesta manhã. A salvação não é por nossos esforços. A salvação é do Senhor. Essa é a minha oração, Senhor. Pai, eu quero te rogar que a gente tenha coragem nesta manhã de subir ao monte, de entregar a Ti toda a nossa vida, de entregar todo o nosso ser a Ti. Que os nossos deuses falsos que estão minando a nossa vitalidade espiritual possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Eles possam ser deslocados do nosso coração, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço que enquanto nós estivermos adorando, enquanto nós viermos comer do pão e beber do cálice, nós venhamos como se numa procissão, em direção, como se nós estivéssemos subindo ao monte para sacrificar os nossos Isaques. E que quando nós pegarmos o pão e o cálice, nós possamos dizer: Tu és tudo o que eu preciso. E por causa de Ti, meus medos se vão. Ó Senhor, que isso aconteça de maneira poderosa em nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós estivermos adorando, você pode vir comer do pão e beber do cálice, para a glória de Deus. Amado da minha alma, quero viver pra Ti. Amado da minha alma, quero viver pra Ti. Amado da minha
pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai me apartou. Obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa. Imperfeito sacrifício, declare. Imperfeito sacrifício me comprou, amando-me a mim. As riquezas da sua graça e glória derramou. Tua misericórdia não tem fim. Seu sangue os pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai me apartou. Obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa. Obrigado. Seu sangue os pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai me apartou. Obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa. Obrigado. Resgatasse para viver para a tua glória. Amado da minha alma, quero viver pra ti. Cante isso a Ele. Quero viver pra ti. Faça disso a sua oração. Amado da minha alma, quero viver pra ti. Amado da minha alma, quero viver pra ti. Seu sangue, declare. Seu sangue os pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai me apartou. Aleluia, vamos declarar novamente. Seu sangue os pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai me apartou. Obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado.
sobre terra e céus. Santo és Deus, tu és o maior. Não há, do início vamos cantar novamente. Não há outro como tu. Só tu és Deus, tu és o maior. Reinas sobre terra e céus. Só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar. Declare e sempre proclamar teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, és Jesus. O nome é santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Não há outro como tu. Só tu és Deus, tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céus. Só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, declare a Ele, Senhor do céu. Te adoramos, Senhor. A ti levanto as minhas mãos para te adorar. Vamos declarar e sempre proclamar teu nome é santo. O teu nome é santo, teu nome é santo, santo, santo és Jesus, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo. Santo, santo
Tu és Jesus. Oramos por a tua santidade, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Obrigado por esta manhã gloriosa. Que a gente possa subir ao monte nesta manhã, sacrificar os nossos Isaques, pregar continuamente que a salvação pertence ao Senhor, a nós mesmos. Nós te agradecemos pelo banquete que, acredito eu, o Senhor nos trouxe nesta manhã, maior e mais substancial do que qualquer almoço que nós vamos agora estar. O teu pão, aquele que nunca perece, a tua comida é que nunca deixa de nos saciar. E esse é um dia glorioso. Nós queremos também ser gratos por todas as mães. A minha mãe, eu sou grato por ela, Senhor, porque ela me ensinou a coisa mais preciosa que eu precisava aprender, é que só Jesus Cristo salva. Essa para mim é a grande dádiva. Eu não sei qual é a dádiva dos meus irmãos aqui. Há muitas coisas diversificadas, mas nós realmente te louvamos pelas nossas mães. Alguns aqui que ainda as têm, há outras que já se foram, mas nós vamos sempre estar na memória, lembrando do benefício que as nossas mães trouxeram às nossas vidas. Nós te rogamos que o Senhor nos leve para casa, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e dê paz a vocês, que vocês subam ao monte hoje, sacrifiquem seus Isaques, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Bom dia das mães, bom almoço. Cumprimente alguém que está perto de você, dê um abraço. Que Deus te abençoe.